Olá, amigos e amigas da revista Coach Brasil. Estamos aqui para mais uma conversa com o autor. Dessa vez, vamos conversar com o Marco Ornelas, que participou dessa nossa edição número 120 do nosso dossiê, falando sobre liderança humanizada. O Marco, não sei se ele tem esse número na cabeça, mas ele já assina 15 artigos aqui na revista Coach Brasil. Oh, 15 artigos. E o mais interessante que eu fui pesquisar é quando é que você começou edição número 3, em uau, 2013. Então, há 10 anos atrás, foi sua primeira participação, e a que revista está legal, completando 10 anos agora. Então, legal, legal. gratidão imensa, meu caro. Então, vamos lá. Você já participou de vídeo aqui, você sabe como é que a gente começa, a pergunta é muito simples, a resposta também deve ser. Marco, quem é você? Eu sou um cara inquieto, Luciano. Sou um cara inquieto. Gosto de estudar, gosto de ler, gosto de escrever. Eu acho que eu sempre fui, e nos últimos anos, mais ainda, né? Acho que a paternidade, agora, os meus netos, eles acabam sem querer, né, sem de uma forma deliberada, me provocar para continuar olhando o mundo e transformando o mundo, né? Então, assim, posso te garantir com muita certeza que as minhas filhas foram muito impulsionadoras do meu movimento e os meus netos agora mais ainda. Eu gosto de estudar, só para você ter uma ideia, acabei de me meter numa pós-graduação em neurociência, Opa! coisa que vai rolar aí mais ou menos 2 anos, e estudando muito, né? Enfim, então é isso. 66 anos, fiz agora, e continuando estudando, lendo, escrevendo, né? Esse é um pouco o Marco Ornelas. Só fazendo um parênteses aqui, esse negócio de você estar fazendo uma pós aos 66 anos, e recentemente a gente teve o caso de uma mulher que entrou na faculdade com 40 e poucos e sofreu bullying. Isso, Como é isso. que é o ambiente na pós-graduação? Como é que você foi recebido lá? Olha, muito tranquilo. Não tem nenhum bullying desse tipo, não. Na verdade, eu acho que essa discussão de idade lá nem rola. Assim, eu ainda não conheço todos, eu tenho a impressão de que tem um aluno que deve girar ali perto da minha idade, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Os demais são mais jovens, estão aí na faixa dos 40. Eu acho que na faixa dos 30 e final dos 30, 40. Uhum. Mas não rola isso não, porque a gente está discutindo outras questões, então não sinto isso não. Nível de É maturidade? evidente que no campus, né, eu estou dentro da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, evidente que no campus a gente percebe, né, assim, as pessoas mais jovens, né? Então, o Uhum. pessoal está fazendo medicina, enfermagem, enfim, outros cursos relacionados às ciências médicas, você percebe, assim, uma galera mais jovem, né? Mas nem percebo, pode ser uma dificuldade minha, mas nem percebo um olhar assim do tipo, nossa, quem é esse cara que está aqui? Não percebo, não. Então, isso está muito vinculado com o nível de maturidade, né? É, E verdade. é interessante que quando a maturidade aumenta, em vez de ter o bullying, tem, pelo contrário, admiração. É verdade. Admiração pela trajetória da pessoa. É, Cara, o cara veio para cá de novo, que bacana. é, é, E maturidade tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar agora, né? com Liderança certeza. humanizada. Então, o Marco escreveu um artigo chamado Liderança Consciente, a consciência do todo. Marco, me permita ler o comecinho do seu artigo que você diz assim: quero começar essa discussão com a seguinte premissa: organizações como ainda vemos hoje
com características hierárquicas e autoritárias, não têm repertório e não estão preparadas para lidar com os problemas que enfrentamos atualmente. Dentro do contexto em que vivemos, estamos diante de um grande ato, como se tudo o que já vimos e vivemos não fizesse mais sentido em uma era de total falência institucional e organizacional. Muito bem, Mark, e aí, como é que a gente dorme com esse barulho? Luciano, essa reflexão, ela já é antiga. Quando eu fiz o meu outro mestrado no Chile, muito próximo ali do Humberto Maturana, eu me recordo muito das ideias que ele colocava das eras psíquicas da humanidade. Uhum, Nós estamos fazendo uma transição. A gente ainda está, e os sinais e as evidências ao redor reforçam exatamente esse colapso, porque a gente ainda está vivendo uma era de dominação da ciência, da tecnologia e do dinheiro. Né? Quer dizer, a uhum, discussão hoje sobre inteligência artificial, qual é o fim, para que lado ela vai, quanto que ela vai ajudar o homem ou atrapalhar o homem, tá na pauta, né? Assim, e ainda corremos um risco neste momento, né? Enfim, todos os cientistas e gurus estão dizendo isso, nós corremos um risco, se a gente não fizer alguma coisa hoje, a gente corre um risco de se subordinar à tecnologia e aos robôs, né? uhum. Vivemos uma dominação do dinheiro? Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. As organizações ainda são movidas por resultados, por dinheiro, por metas, né? Assim, essa é a grande linguagem, né? Eu estou fazendo um trabalho dentro de uma organização e a gente está discutindo isso. Sim, resultado é importante, claro, não estamos discutindo isso. A pergunta que se faz é ele que é o primeiro ou ele é uma consequência, né? Uhum. A gente ainda está vivendo uma realidade de dominação da ciência, da tecnologia e do dinheiro. Só que tudo isso já não faz mais sentido, né? Então a gente entende isso já degenerou. E assim como ele, muitos outros aspectos que estão relacionados às nossas vidas, né? A tecnologia nos convidou para novos comportamentos, nós estamos vivendo novos hábitos, novos costumes, ainda não é vigente, a ponto de fazer uma grande transformação, mas eles já são sinais que estão presentes na nossa realidade. E aí, a pergunta que a gente deve fazer, principalmente para as lideranças, é: qual é o barco que você vai pegar? O de manter, né, da tentativa de manter esse status quo que já se sabe que ele já se degenerou, ou, né, está em declínio, em colapso, ou fazer uma aposta para um futuro novo, e novos hábitos e novos comportamentos, né? Então, essa é a proposta de que eu entendo que é o que é um líder consciente, é aquele que está olhando um pouco mais além, né? A gente olhou muito para o umbigo, muito para a gente, muito para o resultado. Agora a gente precisa olhar para a gente, mas a gente também precisa olhar para o outro, a gente precisa olhar para o planeta, a gente precisa olhar para todo mundo que está ao redor, ao entorno, né? Agora, Marco, localiza para a gente e para quem está nos ouvindo, aonde está esse líder ao qual você se refere? Em que nível da organização ele está? Pergunto por quê. Tem muito líder que ele está ganhando uma consciência muito grande, sabe que o sistema capitalista está colapsando, mas ele entende também que o tempo de vida dele, o tempo de vida útil dele de trabalho, não vai ser suficiente para ele ver uma nova era. Então, ele vive uma agonia de trabalhar em um sistema que privilegia resultado e lucro, enquanto ele quer olhar para pessoas e para o todo. Aonde é que está esse líder e o que ele pode fazer? Luciano, essa é uma questão bem diversa. Eu acho que esse líder está em todos os lugares da organização. Eu já encontrei líderes desse tipo que você fala, que estão agonizando, que estão refletindo no topo da pirâmide, né? Eu já encontrei presidentes, diretores, gente que está no primeiro nível da organização, que está refletindo sobre isso, né? E está, inclusive, tomando decisões a respeito disso, decisões consistentes,
decisões conscientes de todo esse entorno, né? Então, há exemplos na nossa realidade de organizações que estão transformando, né? Estão transformando a sociedade, estão transformando a relação com os fornecedores, com os clientes, estão transformando principalmente as relações internas, né? As organizações têm um poder enorme, né? Assim, embaixo dessas organizações a gente tem, sei lá, 300, 600, 1.000 pessoas, e essas 1.000 pessoas, quando vão para suas casas, elas encontram mais, sei lá, 3.000, 4.000 pessoas, né? Então, o poder que uma organização tem de transformação é enorme. A gente ainda não se deu conta disso. Alguns empresários se deram conta, mas a grande maioria não se deu conta disso. Esses líderes estão na base da pirâmide, né? Estão no meio dessa pirâmide, né? A gente tem um índice. Outro dia eu vi um estudo do Gallup sobre felicidade. É assustador o sentimento de se sentir miserável, né? No sentido de Uhum. infeliz, é muito grande dentro das organizações, né? Assim, as nossas organizações, elas ainda são lugares doentes, né? São lugares que não estimulam a felicidade e o bem-estar das pessoas. E aí não tem nada de abraçar árvore, não. É resultado, né? O resultado vem com felicidade. Eu Uhum. não acredito em resultado se a gente está falando de infelicidade. A gente tem visto nas notícias das televisões e nos jornais e nas revistas esses escândalos, né? Escândalos na relação com o consumidor, escândalo na relação com a população, escândalo na relação com seus clientes, enfim. Aí eu me pergunto, como é que a gente consegue ser feliz dentro de uma organização que não está cuidando do seu entorno? Eu preciso ver representado isso, até para eu poder representar isso dentro da minha realidade, né? Uhum. Essa é a questão. Se o cara está feliz produzindo dentro de uma organização consciente, que respeita o entorno, o planeta, enfim, ela também é capaz de, quando voltar para casa, agir dessa mesma maneira. Do Uhum. contrário, né, assim, a gente vai continuar vendo o quê? Um crescimento do ódio, né? A gente está Exatamente. vendo isso, né? Essa semana mesmo a gente está vendo coisas relacionadas ao racismo nos estádios de futebol. Eu fico me perguntando, esse cara que está lá irado, com raiva, e por isso acaba cometendo essas atrocidades, aonde que ele está? Em que organização que ele está? É impossível que ele esteja numa organização que entende o ser humano integral, uma organização diversa, uma organização inclusiva, uma organização amorosa, uma organização que entrega resultados e que entrega produtos para a sociedade. É impossível, eu não Exato. consigo imaginar. Então, é mais provável que ele esteja numa organização tóxica. E aí, assim, é claro que aí ele vai para um campo de futebol e ele continua sendo tóxico. Ele vai cruzar com as pessoas dentro do ônibus, no metrô, sendo tóxico, né? Agora, quando a gente fala em liderança humanizada, e aqui nós estamos abordando muito este universo organizacional, cabe lembrar que o ser humano é um indivíduo, no sentido de que ele não se divide. Então, ele carrega os seus valores, ele carrega um framework todo que rege a vida dele, seja dentro da empresa ou fora. Quando eu trabalho conflito, eu digo sempre que o que nós vamos falar aqui não se aplica apenas à empresa, mas principalmente ao que acontece dentro da sua casa. Como é que você vê essa questão da liderança humanizada e o que precisa mudar na nossa educação para que essa liderança humanizada comece dentro de casa? É, eu acho, Luciano, até voltando um pouquinho ao comentário anterior, ela vai acontecer dentro de casa se ela também tiver um espelho nas outras relações que eu travo, né? Um pouquinho o que eu comentei antes. Se eu estou dentro de um ambiente tóxico, é pouco provável que eu consiga não trazer essa toxicidade toda para dentro de casa.
na relação com os meus filhos, na relação com o meu entorno, né? Enfim, então é difícil dizer assim, por onde se começa? Costumo dizer, né, na complexidade, a gente começa por qualquer lugar. Então, assim, eu acho que tem coisas na educação que a gente precisa fazer, e os pequenos são bons lugares, né, um bom espaço para a gente começar a construir novos valores, não tenha dúvida. Mas isso também tem que acontecer dentro da organização. Isso talvez também tenha que acontecer nas organizações públicas e nos sistemas públicos, enfim. Então, eu preciso ser respeitado dentro da organização e sentir que essa organização respeita, né? Eu preciso, quando entrar dentro de um posto de saúde, ser respeitado nessa relação, né? Porque uma coisa não combina com a outra. E eu preciso de todo um universo que se movimenta para o bem, né? Para a consciência, para o amor, para as relações mais afetivas, para um ser humano mais integral, né? Então, eu acho que quando a gente avança, eu não tenho dúvida disso, a gente avança, tem retrocessos, mas eu acho que a gente vem, sim, avançando muito. Esses escândalos, eles ajudam a trazer luz para a gente discutir, né? Então, é claro que hoje a gente discute mais problemas de assédio e de burnout e de desrespeito dentro das organizações, sim, porque a gente tem toda uma tecnologia que ajuda a tornar claro isso, né? Quer dizer, qualquer besteira que você fizer dentro de um estádio de futebol, você vai ser percebido e vai ser visto, né? Então, hoje, tudo está acima da consciência, né? A gente tem possibilidade, ou melhor, da percepção, está acima e a gente consegue perceber. Mas no momento que a gente começa a lidar e a avançar de uma maneira um pouco mais forte, né? E aí eu acho sim que as lideranças e as organizações têm um papel, têm uma responsabilidade de fazer essa transformação. Ela não é só um instrumento de resultado e de produção de bens, ela tem isso como um objetivo, mas mais do que isso, ela precisa entregar uma consciência maior para os seus colaboradores, fornecedores, clientes e ajudar na transformação da sociedade. Você cita no seu artigo o fenômeno é, do capitalismo consciente, e não por acaso a nossa próxima edição agora fala exatamente sobre capitalismo consciente, né? É um tema muito pertinente para que as pessoas despertem para isso. Como é que você enxerga os líderes, e aqui vamos falar o pessoal lá de cima, pessoal que tem muito dinheiro, os bilionários, como é que você enxerga essa fatia da sociedade, que ainda é muito valorizada e glamorizada, como é que eles estão enxergando o capitalismo consciente? Luciano, isso é difícil de responder. Eu acho que alguns. Por isso que eu pergunto para você, É, meu caro. não, eu acho que alguns estão olhando e estão refletindo sobre isso, outros não, outros não. A transformação, ou melhor, a mudança de era que a gente está vivendo, né, voltando aos ensinamentos do Maturana, ele diz: a gente está saindo de uma era em que a gente tem o domínio da ciência, tecnologia e do dinheiro, para uma era de consciência do que se faz, por que se faz e como se faz. Eu deixo aqui essas três perguntas. E isso aqui, essa pergunta é para a organização, é para um líder, é para você que está nos assistindo aqui. E eu também me pergunto, o que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? Tem a ver muito com propósito, tem a ver com finalidade. E como estou fazendo? Será que não teria um outro jeito de fazer? Será que não tem um outro jeito de entregar? Será que tem um outro jeito de atender? Será que não tem um outro jeito? Claro que tem. Então, é um movimento para dentro, é um movimento de consciência mesmo. A gente estava muito para fora, né? Exato. Quando a gente fala domínio da ciência, tecnologia do dinheiro, a gente está falando para fora. Então, a gente sempre foi medido por quanto eu entrego, quanto eu faço, quanto eu suo, né? Assim, agora a questão é outra, ela é mais sutil, né?
Que consciência que eu tenho e como eu vou fazer essa transformação. Acho que alguns executivos estão pensando nisso, alguns empresários, alguns Uhum. milionários estão refletindo sobre isso, né? Então, tem algumas iniciativas aqui e ali, eu nem vou citar nomes, né? E tem outros que você está vendo aí, né? Assim, enfim, que estão mandando foguete para a Lua, né? Podendo ajudar um pouco a comunidade que está aqui do lado, né? Exato. Para a gente ir fechando esse nosso papo, você fala também sobre a questão de níveis de maturidade. E como você acabou de dizer, essa consciência vem dessa elevação de níveis de Isso. maturidade, né? De sair do eu e ir para o nós, essa expansão. Que tipo de movimento que, por exemplo, o profissional de RH ele pode contribuir nesse pensar estratégico para aumentar a consciência das pessoas dentro das organizações? O que esse profissional ele pode fazer? Eu vou falar muito da minha ótica, de como os processos acontecem comigo. E eu acho que faz, para mim, todo sentido. A gente precisa ampliar os níveis de consciência. E os níveis de consciência, a gente amplia discutindo e trazendo esses temas para a mesa, para a gente conversar sobre ele. Não necessariamente decidir sobre ele, mas conversar sobre ele. A gente precisa conversar mais sobre as coisas todas que estão acontecendo ao redor, né? Então, para mim, consciência tem a ver com o grande debate que a gente precisa fazer. E aí eu sinto que recursos humanos, né, é uma área transversal e que tem possibilidade de trazer esses debates dentro das reuniões, trazer esses debates dentro dos programas de treinamento, trazer esses debates nas relações com os colaboradores. Então, é importante, né, nos processos de comunicação, a gente trazer o debate dessas discussões, dessas questões todas, né? Como que impacto que isso tem, como cada um vê. E, principalmente, a partir dessas conversas, elas irem, vamos dizer, fundamentando posicionamentos, porque as empresas hoje precisam assumir posicionamentos, né? O debate agora, né, por exemplo, dessa questão racial, ela implica em posicionamento, né? Nós estamos pedindo isso, o clube precisa se posicionar, a marca precisa se posicionar, né? A gente teve recente agora uma propaganda de uma cervejaria com uma mulher trans e um boicote. É isso, né? Assim, talvez quando eu me posicione, eu vou ter um boicote, eu vou perder resultado, eu vou perder clientes, não importa, mas eu estou me posicionando. Eu não consigo mais, a marca, a organização não pode mais ficar em cima do muro. Ela precisa olhar o que está ao redor, não só do ponto de vista de marca, mas, né, do, do que está ao redor e se posicionar. Uhum. E aí sim a gente vai conseguir começar a construir mais consciência dentro da organização consequentemente, para fora dela, né? Então, Legal, é um momento de se discutir com esses certeza. temas, né? Assim, Uhum. e se posicionar, né? Como a gente costuma dizer, não basta ser racista, é preciso ser antirracista, né? Uhum. Marco, para fechar nosso papo, queria que você desse duas dicas. Adoro esse negócio das dicas, né? Estava fazendo um vídeo com a Lucimar e brincamos com isso, né? Duas dicas. Uma, para um líder de 25 anos que acabou de ser promovido, primeira liderança dele, o que você diria para esse líder? Eu diria, Luciano, eu diria para você que está iniciando a carreira de liderança, reflita você dentro deste papel de liderança. Quem é você dentro desse papel de liderança? Então, o que que você faz, como você faz e por que você faz? Tenha consciência do que você está fazendo e do impacto que isso está gerando, positivo ou não, né? Uhum. Então, é importante o nível de consciência, porque quando eu tomo consciência, eu amplio a minha consciência. Eu discuto o que eu estou fazendo, eu discuto comportamentos. Então, redundantemente, eu estou chamando atenção para isso. Líderes conscientes são líderes que estão refletindo o tempo inteiro sobre o que eles estão fazendo e como estão fazendo. Então, para mim, a minha primeira dica seria isso. O Legal. caminho do desenvolvimento, ele começa pelo autodesenvolvimento, né? Uhum.
A segunda seria para um líder de 55 anos, que está todo machucado de dar tanto murro em ponta de faca e ele está cansado, está jogando a toalha, mas ele ainda tem muito tempo ainda pela frente. O que você diria para esse líder? Eu diria para ele, e eu me disse e me digo muitas vezes, é muito parecido, a gente precisa ressignificar as coisas. Quando você diz assim, ele está machucado, ele deu muito murro em ponta de faca, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos vivendo uma nova era, e essa nova era tem novas concepções, tem novas estruturas, tem novas bases. Então, eu não consigo olhar para o presente e viver o presente trazendo essas marcas do passado. Então, a minha dica é abandone isso, né? Assim, delete isso, desapegue dessas ideias e dessas experiências. Eu não tenho dúvida de que elas foram marcantes, mas elas não servem de nada hoje. Porque eu preciso olhar o mundo hoje sobre uma outra ótica. E essa outra ótica não faz mais sentido aquelas estruturas que eu vivi, né? Então, para mim, ressignifique, veja as coisas sobre uma outra ótica e se permita a fazer mesmo uma certa plasticidade, né? Estou até aprendendo isso, mas uma certa plasticidade neural, né? Assim, que eu possa me permitir fazer novas sinapses, a criar novos conceitos, a dar novos significados, né? Essa é a minha dica para alguém que tem 50 anos. Legal. Tem uma frase que eu acho muito, muito interessante, que reflete um pouco o meu sentimento, que diz assim: eu sou pessimista em relação ao ser humano, né? Eu sou pessimista no atacado, mas otimista no varejo. Você se vê assim também? Acho que eu sou mais otimista, tanto no atacado quanto no varejo. Eu sou otimista, eu sou otimista. Não otimista irreal, sonhador, né? Eu acredito na evolução humana, e a gente evoluiu bastante, não tenho dúvida disso. Mesmo um capitalismo que a gente hoje atira pedra e precisa repensá-lo, ele nos trouxe até aqui, ele nos deu mais tempo de vida, ele trouxe mais ciência, enfim, ele nos trouxe até aqui. Ele não é a resposta para o futuro, não tenho dúvida disso, mas ele nos trouxe até aqui. Então a gente evoluiu muito enquanto ser humano, enquanto sociedade, enfim, temos um nível de consciência, temos uma necessidade de ações mais urgentes, mas eu não tenho dúvida. Então, nesse sentido, Luciano, eu sou otimista, não sou pessimista, não. Ainda que muitas vezes, olhando para o lado, a gente veja absurdos, né? Que faz a gente, às vezes, até perder a crença na humanidade, eu ainda continuo acreditando na humanidade, né? Maravilha. Muito bom. Pessoal, essa foi uma conversa com o Marco Ornelas. Para você ler o artigo dele, não só esse, mas os outros 15 artigos que ele já tem na revista, acesse revistacoachingbrasil.com.br. Esse artigo especificamente aqui sobre liderança humanizada, na nossa edição número 120. Torne-se assinante da revista Coaching Brasil e acesse todo o nosso conteúdo desses 10 anos. Marco, gratidão imensa, meu querido, pela sua participação novamente. Valeu. Beijo no coração. E para você que está aqui conosco, acompanhe nossos outros vídeos e nos siga. Voltamos em breve. Até mais. Obrigado, Luciano. Um abraço. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil.
Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante Premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.